O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, dos versículos 22 ao 31. Naqueles dias pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou alegria por causa do estímulo que trazia. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 56. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós. Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens, a vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, vossa glória refuja na terra. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 15, dos versículos 12 ao 17. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Reflexão.
No Evangelho de hoje, continuamos com Jesus no ambiente da ceia, dos discursos de despedida e no contexto da alegoria da videira. Nesse trecho, cada versículo conecta-se ao seguinte, produzindo um arcabouço de ensinamentos em cadeia. Forma-se como a moldura de um quadro, cujo centro é a revelação dos desígnios do Pai aos chamados de amigos. Jesus começa e termina com a ordem: amai-vos uns aos outros. João capítulo 15, versículo 12. Amor maior é dar a vida pelos amigos. Os discípulos são amigos de Jesus e não servos. Não se revela a servos os segredos da relação de pai e filho. Os discípulos são chamados amigos, pois deu-lhes a conhecer a vontade do Pai. Foi-lhes concedido também conhecer a relação entre o Pai e o Filho, amor mútuo. Foram escolhidos e designados para a produção de frutos duradouros. Conhecendo a vontade do Pai, vivendo o amor semelhante ao de Jesus para produzir frutos do reino, os discípulos estão, assim, qualificados para receber o que pedirem ao Pai Celeste. Mas e quanto a nós? Temos produzido frutos neste mundo? Quais tipos de fruto estamos produzindo? Frutos do amor de Cristo? Da evangelização? Ou frutos de dividismo, egoísmo, discórdia, fofocas, discussões, sexualidade desregrada, etc. Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.